Povo, boa noite. Boa noite para você que está chegando aqui no canal do Bora Rejuvenescer. A gente aqui fala sobre longevidade, um canal que fala sobre saúde, longevidade mental, física e espiritual. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai iniciar nossa live hoje falando sobre um assunto muito legal. E eu vou fazer já de início aqui a chamada para Amanda. Chamar ela para poder entrar aqui com a gente poder conversar. Opa! Gente, eu entrei certo! Parabéns! Você demorou E a entrar? aí? Você demorou a entrar? Eu achei que você estava tirando uma soneca, que hoje a título da Ah, live tem quem vida, né? dera, quem dera, quem dera. Boa noite. Ó, o título da live hoje aí, ó. Tá botando aí? Ah, Ó, dá Boa uma boa noite, noite aqui gente. pra tia Mana, mamãe. A Castro, saudade. Fernando, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma semana, mais um dia. Hoje fugindo um pouquinho da nossa rotina de fazer terça ou quarta, né? Porque a semana foi pesada, inclusive o dia também, né? E a É, gente A gente na correria conseguiu organizar os nossos horários aí, a gente conseguiu se ajustar para fazer a live de hoje. Então, todo mundo que está podendo participar aí, seja bem-vindo. exatamente. Aqui foi tudo. E aí, tá chegando? Rio de Janeiro querendo inundar hoje, mas graças a Deus as coisas ficaram de boas, né? É verdade, é verdade. Mais organizados que o ciclo circadiano, a gente entrou certinho no horário, 20h20. Exatamente. Algumas coisas a gente vai ver que a gente sai um pouco do prumo, né? Mas a vida real é assim, então tá bom. É isso aí. O pessoal que está chegando aí agora, a gente colocou aqui o título da live. A live hoje é a live número 42. Caramba, Amanda, presta sua atenção. 52 semanas tem um ano. A gente está a 10 lives de fazer um ano. É verdade, você tem razão. A gente começou tudo ao contrário, né, Wallace? A gente nem sabia que começou ao contrário. Todo mundo começa com carrossel, com Reels, a gente já entrou fazendo live. Aí depois, ué, vocês já fazem live? Por que não normal? A gente nem gosta de falar, né? Então a gente vai logo para a live. É, E é exatamente. isso mesmo. É isso mesmo. Então, ó, eu coloquei o título da live aí, live número 42. A gente vai falar hoje sobre descanso, né? E rejuvenescência, né? Tem conexão uma coisa com a outra? Ou seja, o descanso, o sono, né? Bem cuidado, ele ajuda a gente a ter um processo de vida e de longevidade? Essa é a pergunta, né? É, e não é qualquer sono, é o sono do descanso, né? Porque às vezes a gente dorme, mas não significa que a gente descansou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E a gente vai mesclar nossa live com perguntas que foram feitas hoje na caixinha também. Yes. Então, assim, só para a gente poder deixar de uma forma bem clara logo no início, né? A nossa live ela tem três momentos. Primeiro a gente fala sobre dados, a gente busca dados científicos, busca artigos, coisas que possam embasar aquilo que a gente está conversando. Depois a gente entra na parte do conteúdo, que é aquilo que a gente preparou para vocês, que a gente deu uma lida, uma estudada, né? E a parte final, onde a gente coloca a parte de dicas, que é onde a gente coloca coisas que já funcionaram para a gente, coisas que a gente sabe que são úteis para quem tiver aí, de repente, precisando de uma dica para poder dormir e poder se recuperar melhor, né? E a nossa intenção aqui é fazer a live de até 1 hora. Se a gente conseguir fazer ela mais curtinha, fica dentro do tempo aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sono, ciclo circadiano, cronotipos. Então, se a gente está falando de tempo, vamos tentar ficar aí dentro de 1 hora hoje, né, Amanda? Exato, até porque eu não quero que o pessoal vá dormir tarde hoje, porque a gente começou um pouquinho mais tarde. É verdade. Mas lembrando também que quando a gente terminar a nossa live aqui, a gente em breve coloca ela disponível no feed e a partir de amanhã a gente já deixa ela disponível no YouTube a partir de meio-dia. Então, se você É, quiser mandar para alguém, quiser rever o que a gente está conversando aqui hoje, amanhã no canal do YouTube do Bora Rejuvenescer, a partir de meio-dia, a gente coloca a live lá, tá bom?
O YouTube é bom também porque ele acaba permitindo que você veja a live um pouquinho acelerada, né? A gente já tem hábito de acelerar áudio e tal, então dá para poder acelerar também o áudio lá no YouTube para quem tem essa prática aí. Isso aí. Então, vamos começar? Vamos à obra? Bora começar. Dar uma boa noite aí para a Aline. Bora começar aqui com os nossos dados, né, Wallace? Boa noite, Aline. Boa noite para todo mundo. Vamos começar sobre os dados. O que você achou aí de interessante aí? Quer começar falando para gente? Falo sim. Só dar um depoimento pessoal, isso daqui está sendo fundamental para mim, porque quem me conhece já há mais tempo sabe o quanto eu cabulei do sono conscientemente para fazer 349 outras coisas e o quanto hoje eu estou sendo cobrada por essa negligência minha, maior parte da minha vida com sono. Então, igual quando a gente é chamado para dar palestra em algum lugar ou numa instituição religiosa, a gente sabe que o tempo... a gente sabe que o tema é pra gente, né, Wallace? A gente costuma falar isso. Então, vamos lá. E eu fui aqui no dicionário rapidinho procurar o significado de cabular. Ah, é? O que é cabular? Fala. Fala você, ué. Cabular é dar um migué no sono. Olha só, migué. O que é migué, né? Fala aí o que você achou melhor. Eu achei uma palavra mais difícil ainda, que é gazetear. Então, deixa dar um migué mesmo. Eu sou um técnico do sono, entendeu? Agora que eu tô tomando jeito, com 40 anos na cara, que eu tô tomando jeito com sono. Muita gente gostava de dormir e falava, eu não, quero viver. Agora, pá, na minha cara. Tô tendo que tratar um monte de treta aí, o sono tá envolvido nela também. Então, a suquinho de maracujá do Hortifruti resolve. Aquele cheio de semente, isso aí, amigo. Então, vamos lá. O Ministério da Saúde fez um trabalho recente de que 42% dos brasileiros têm um distúrbio do sono. O que é um distúrbio do sono? É um sono que não tem qualidade, é aquele sono que você acorda várias vezes de madrugada, é um sono que você demora para dormir ou acorda se sentindo cansado ainda, isso é muito comum. E ele está relacionado principalmente a um quadro de estresse ou preocupações relacionadas principalmente a finanças e ao trabalho. Então, a cabeça fica rodando antes de dormir, não consegue dormir. E a Associação Brasileira do Sono, com dados colhidos entre 2018 e 2019, coloca que a nossa população está dormindo cada vez menos horas. Ou seja, a gente está dormindo com menos qualidade e menos quantidade de horas. Diminuiu de menos de 7 horas de sono, né? A gente dormia entre 6 horas e meia e 7, e agora a gente dorme menos de 6 horas e meia. Isso é muito preocupante, né, Wallace? Que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, eu, quando estudo, eu tenho que fazer um esforço imenso de assim, eu me perdoo. Eu me perdoo pelo meu passado. Pode crer. Não, e quem, por exemplo, eu tive uma época aí de estudar bastante, né? Então, quem estuda bastante, se compromete com parte dos estudos, você fica aquela assim, pô, vou dormir, vou perder um tempo. Aí você fica batendo cabeça e tenta jogar aí uma cafeína para dentro, só que a gente sabe que é muito melhor poder tirar o teu sono direito, porque o sono, a gente vai ver isso aqui hoje, né? Ele ajuda a restabelecer a memória, ele ajuda a dar aquela limpeza no próprio cérebro para você poder aprender mais. Então, para poder estudar melhor, é bom dormir, né? A gente fica tentando pular essa etapa, mas também tem outros tipos de consequências que a falta de sono traz, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que são bem preocupantes mesmo. Exatamente. E essa questão do sono, eu lembro que eu criei um hábito de estudar de madrugada, uma grande parte da minha vida, grande parte anos. E para eu retirar esse hábito de acordar de madrugada, para dar tempo, né? Que eu morava longe da onde eu estudava, então tinha que encaixar um tempo aí. Então a gente vai criando micro hábitos que se tornam. Depois, quando eu tinha tempo para estudar durante o dia, eu trabalhar, estava eu lá de madrugada. Então, é uma coisa para a gente refletir também. O Ali está colocando aqui que já fez isso, mas não compensa. Estudar batendo cabeça de sono. Exatamente, porque você não consegue reter na memória. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, né? Não, e outra coisa também, né? Quando a gente passava muito tempo fugindo do sono,
no outro dia você não rende a mesma coisa. Então, muitas vezes você precisa pensar assim, pô, hoje eu estou aqui estudando, estou fazendo alguma coisa, estou aqui às 7 horas direto, vou dar uma esticada, fazer 10 e tal. No dia seguinte você não é ninguém. Então, é importante entender realmente o ciclo, né, que a gente tem internamente e respeitar ele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso quando entrar naquele assunto de ciclo circadiano, cronotipos, tem uma coisa bem legal para a gente. Exatamente. E o que acontece, já entrando aqui no conteúdo, né, durante o sono? Durante o sono, a gente tem algumas fases. Vamos entender como é que funciona o sono para poder responder depois as perguntas, né? Por que a gente está trazendo o tema sono e descanso para dentro da longevidade? A gente tem que entender que o principal hormônio produzido para poder ter uma boa noite de sono se chama melatonina. E a melatonina, ela é disparada a partir do momento que o sol se põe. Aí a gente já vai pedir aqui para você ir raciocinando no seu dia, que muitas vezes a gente não sabe quando o sol se pôs, porque a gente está dentro do escritório com a luz na nossa cara. Então, já fica bagunçado e a gente ainda tem um aparelhinho aqui, né? O celular, que também contribui nessa situação. E o sono, ele entra em 5 fases. E dentro dessas fases aqui, a gente tem três fases que são as mais importantes. A primeira fase é aquela que a gente está sonolento, que está meio acordado, meio dormindo. A segunda fase já é um sono mais leve, que é o famoso cochilo, que a gente já está dormindo, já está cochilando. E tem muitas pessoas que ficam nessa fase sólida do cochilo. Principalmente recém-mães, né, Aline, né, Tati, que está aqui também. Boa noite, Tati. Então, assim, elas têm filhotes também com até 7 anos, vamos dizer assim, e passaram por esse momento de privação. A gente fica ali no sono leve. Mas por que a gente precisa de horas de sono? E por que a gente precisa de um sono de qualidade? Principalmente por causa da terceira, da quarta e da quinta fase. A terceira fase é quando a gente começa a entrar num sono mais profundo. E as ondas cerebrais, elas diminuem um pouco. Então, é a hora que o corpo começa a descansar. A quarta fase é quando a gente está no sono profundo. E o que acontece durante essa fase? E aqui já começa a conexão com a longevidade. É quando a gente tem a reposição de energia, do desgaste que a gente teve diariamente. E é quando a gente começa a liberar hormônios ligados ao crescimento, que é o GH. O GH, ele não atua só no crescimento. O GH também atua no crescimento da massa muscular. Então, quando a gente faz musculação, a nossa massa muscular ela cresce de acordo com o GH. E isso interfere na qualidade do teu músculo e também do comprometimento durante o dia. E é quando começa o processo de recuperação celular e dos órgãos. Quando a gente não chega nessa fase, a gente não tem essa recuperação plena. E a quinta fase é a fase que eu entro direto, né, atualmente, né, Wallace? É quando o cérebro se acelera e inicia o processo de formação dos sonhos. É que eu tenho contado para o Wallace os sonhos que eu tenho tido. Ele até me mandou uma mensagem hoje falando: teus sonhos estão muito significativos. Eu falei: pois é. A minha terapeuta que adora meus sonhos, tem que ver. Se aparecer uma sequência de 6 números dentro do sonho, você, por favor, compartilha comigo, tá? Pode deixar. Olha lá, ali ultimamente já entro na quinta fase, já entra sonhando. Pronto, isso daí é cansado, filho. Tá precisando. E o que acontece nessa quinta fase? A faxina na memória, e é quando o cérebro tem o tempo de botar tudo nas caixinhas e guardar as informações recebidas durante o dia e jogar fora aquilo que não é necessário. Aqui a gente já entra numa questão, né, Wallace? Quantas informações desnecessárias a gente adquire durante o dia só por meio do feed do Instagram? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí eu te pergunto, quais são os prejuízos da privação frequente do sono? São muitos, né? São muitos prejuízos.
essa quantidade de informações excessiva que a gente coloca para dentro, né, como se fosse, a gente estivesse comparando com o telefone, aquela memória RAM, aquela memória temporária, que a pessoa fala para você assim, ó, guarda esse número aí, o final do meu telefone é 1243. Você guarda durante aquele período, é mais uma informação para dentro, mais uma imagem para dentro, passando na rede e tudo mais, e você fica com aquela memória cheia. O sono é importante para isso, para fazer essa limpeza dentro do teu cérebro e permitir que você aprenda melhor e aprenda mais, né? Agora, privação do sono, né? A gente ficar sem dormir. Todo mundo já passou por aquela noitada furiosa, né? Que voltou de madruga e depois lembra no dia seguinte como é que era a sensação de ter um guarda-chuva atravessado na garganta. Então, tem que dormir bem, a gente precisa dormir bem, né? A gente até sabe que os efeitos, cada vez mais que a idade vai avançando, os efeitos são cada vez mais severos, né? Cada vez mais fortes com a gente quando a gente tira uma noite sem dormir, quando a gente passa um tempo sem poder descansar direito. Então a gente pode ter prejuízo para a memória, a gente pode ter falta de concentração, baixa de desempenho, afetar nosso humor, a gente fica mais irritado, acaba acontecendo, né? Quem nunca se explodiu depois de ter uma noite mal dormida, né? A própria saúde mental da gente, ela acaba ficando bem degradada, então a gente começa a ter sensações mais frequentes de ansiedade. Então, assim, desregular uma coisa que naturalmente está dentro de você e precisa de um ciclo para poder regular o teu próprio corpo, é você ir contra essa tendência mesmo da natureza, né? Então, quando a gente fala de privar-se do sono, a gente está falando de uma série de prejuízos que podem, inclusive, ocasionar doenças crônicas também. Como, por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade, problema cardíaco. O que mais, Amanda? Tem uma série de trabalhos colocando que o aumento do peso e do estado inflamatório, ele é afetado pela privação do sono. Uhum. E uma coisa assim, que é muito... que para a nossa idade, principalmente, para quem está tentando ter filhos na nossa idade, que já tem a questão da reprodução, principalmente na mulher, e dos óvulos, que podem estar mais velhos e tal. Nossa idade aqui, gente, eu estou falando de 20 anos. Mentira, 40, mais. Há um prejuízo e tem trabalhos bem recentes na saúde sexual, relacionada à quantidade de espermatozoide no esperma do homem e também na saúde ovular da mulher. Então, quem tem uma privação recorrente do sono acaba tendo um prejuízo grande nisso e também um comprometimento, e aqui quem tem acompanhado os stories tem visto que eu estou falando mais disso, da saúde mental, de depressão, de ansiedade, por conta do meu tratamento também. A melhoria do quadro de ansiedade e da depressão depende de uma boa noite de sono. Então, quando a gente fica com uma privação do sono recorrente, esse quadro ele piora muito. E eu estou sentindo isso na pele. Os dias que eu durmo mal fazem muita diferença no dia em si. Então, a gente até fala, né, Wallace, esse tratamento é um dia de cada vez mesmo, porque você precisa de uma gama de coisas e melhorar uma série de hábitos, porque uma coisa que você vai deixando de fazer, parece que aquilo vai desconstruindo um castelo que você formou e pensa que já está tudo bem. Então, é atividade física, sono, mas o sono ele tem muita diferença. O Arley colocou aqui, privação de sono tem relação com engordar. Não tem? Tem sim. Já tem uma série de estudos colocando que, comparando grupos também, que grupos que dormem menos horas por noite têm mais dificuldade para perder peso e mais facilidade para ganhar peso. Porque tem toda essa questão hormonal que é desregulada. Quando a gente tem uma queda do GH também, a gente acaba não tendo um ganho de massa muscular. E menos massa muscular também reduz a queima de caloria. Isso leva ao acúmulo de gordura. Então, tá certíssimo, Arley. E além disso, também tem aquela situação que a pessoa vai ficando cada vez mais ansiosa também, isso vai mexendo também com a parte da saúde mental e ela acaba consumindo mais alimentos calóricos, né? Então, acaba colaborando para poder engordar mais, né?
E aí a gente vai, né, finalmente fazer a pergunta, né? Tem conexão realmente o descanso com a rejuvenescência saudável e bacana? Então a gente precisa entender esses assuntos para a gente poder fazer o quê? Prevenção. Cada vez mais cedo a gente ficar atento a isso e como isso funciona, a gente ficar consciente de como esse processo impacta na gente, faz a gente ficar mais esperto, faz a gente ficar já à frente do seu tempo. Então, ao invés de falar assim, pô, vou correr atrás dessa informação, corre na frente. Quem está atrás chega atrasado. Então, chega na frente, tenta saber como é que isso impacta no teu dia. E, inclusive, as perguntas, né, que a gente vai entrar já já, tem uma delas que é bem interessante, que fala sobre essa parte do ciclo, né? Como é que isso impacta na gente durante o dia, como é que é bom a gente entender como é que isso funciona com a gente, né? Então, a gente precisa realmente prevenir, sabendo como que o descanso é importante, né? Então, por favor, evitem a noite furiosa, durmam melhor. Lembra, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, quando a gente fala de alimentação, eu sempre gosto de falar que a alimentação, para mim, é energia. E sono também faz o meu dia render muito. Então, assim, eu lembro de dias onde eu acordei de manhã, eu tive uma manhã excelente, estava ativo, estava concentrado, estava focado, passei o dia bacana também, consegui ser produtivo, cheguei de noite. Enfim, passei aquele dia bacana. Quando eu paro e olho para aquele dia que eu tive uma energia bacana, uma concentração legal, eu não posso desassociar que eu tive uma noite boa anteriormente. Então, se quando você estiver já chegando tarde da noite, pensando assim, pô, vou fazer mais um pouco aqui, vou esticar até 1 hora da manhã, vou esticar até 2 e tal, tenta lembrar dos dias onde você foi mais produtivo durante todo o dia e, às vezes, por 1 horinha ou 2 a mais na tua noite, você desperdiçar um dia de foco e concentração no dia seguinte, se pergunte se vale a pena. Então é bom quando a gente começa a ficar consciente dessas coisas, que você começa a relembrar. Pô, no dia que eu estava legal, produtivo durante 8 horas, é porque eu tive uma boa noite de sono anteriormente. Então, às vezes, aquela 1 horinha a mais que você quer esticar batendo cabeça, pode ser o preço das 8 horas seguintes, no outro dia, onde você pode estar com um pico de energia e produzir melhor. Com certeza. Com certeza. Não, boa noite E a aí, gente... que entrou aí. Oi, Léo, boa noite. Quer café? O Léo é meu parceiro de café. Muito bom. Pelo menos fazer café. E gosta de café, com certeza é uma boa pessoa. Altas histórias. Então, em relação a essa questão da gente... Eu estava rindo, porque você falou do ciclo circadiano, eu lembrei da pergunta que você vai fazer. Vocês vão ver, gente, alguém que fez essa pergunta aí é nerd. A pessoa estudou antes de fazer a pergunta para o Bora. E a gente precisou estudar para responder essa pergunta. Enfim. E só se for de Jacura. Esse café de Jacura aí é aquele do bichinho, né? É aquele do cúpula do bichinho. Esse aí é para outro tipo de bico, para outro tipo de pessoas. Eu vou no expressinho normal. Mas aí a gente faz 40, a gente fica doido para ir para matinê, cara. Não é? Oi, Clemente. Olha o Clemente aí chegando. Vamos que vamos. Bem-vindo. Então vamos lá, vamos para a parte das perguntas, né? A gente recebeu algumas perguntas, a gente abriu a caixinha, né? E recebemos algumas perguntas. A primeira delas que veio foi o seguinte: a cronobiologia tem a ver com sono? Primeiro a gente tem que... Eu vou botar para carregar. A vida como ela é, relaxa. Então, primeiro, vamos entender o que é a cronobiologia, né? Esse nome esquisito, complicado, mas ele tem um significado bem bacana. É a ciência que estuda o ritmo biológico do corpo. Então, cronobiologia. Então, o ciclo circadiano, que é aquilo que a gente conhece, né? Aquela duração de 24 horas, onde o nosso próprio corpo produz hormônios, libera, enfim, mexe na temperatura. Tudo isso que ocorre dentro das 24 horas é o ciclo circadiano. E a cronobiologia é justamente a gente buscar entender como é que a gente funciona melhor, como é que o nosso corpo funciona dentro do ciclo circadiano. Então, a Amanda falou já no início aí sobre a liberação da melatonina, né, durante o sono, que
antes dele também, que vai deixando a gente com aquela sensação bacana de poder descansar de uma forma satisfatória. Imagina se você tivesse que lembrar de liberar a melatonina na hora que ela tem que ser liberada. Imagina se você tivesse que lembrar de, sei lá, aumentar a temperatura do teu corpo para poder regular determinado hormônio. Enfim, essas coisas não ficam a cargo da gente. Então, o próprio corpo ele tem um sistema que funciona de uma forma muito perfeita, e quando a gente começa a entender como esse sistema funciona, e a gente adequa ele com o ritmo e o horário do ciclo circadiano, aí a gente pode encontrar pontos onde a gente produz mais e pontos que é importante para a gente descansar. Então, quando você consegue entender qual é o teu ciclo e você se adequa a ele, pum, sabe aquele emoji explodindo na cabecinha? Então, você começa a entender melhor como é que você opera, como é que é o teu ritmo biológico. Então, quando a gente encontra o melhor horário para descansar, o melhor horário para poder produzir, a gente acha o nosso melhor momento dentro do ciclo circadiano, das 24 horas. E aí, essa ciência que estuda a cronobiologia, né, ela define, né, a gente em alguns cronotipos, ou seja, tipos de pessoas de acordo com os seus horários. Então, a gente tem uma predisposição, cada pessoa tem, né, de horários específicos, onde a pessoa tem uma produtividade maior, ela fica mais ativa, e períodos onde a pessoa passa por um momento maior de descanso e precisa, né, repousar. Então, basicamente, a gente tem mais definições, né, mas basicamente a gente tem dois tipos de cronotipos, que é o cronotipo diurno ou matutino, que é a pessoa que costuma dormir mais cedo, e a pessoa que gosta de acordar mais cedo. Então, tem gente que está sempre acordando bem cedinho, né? E prefere esse horário do que dormir muito tarde e acordar muito tarde, que é o outro cronotipo. A pessoa, às vezes, produz melhor, se sente melhor, enfim, acha que esse é o ritmo de vivência dela que é melhor para ela, que é o vespertino ou noturno, que é a pessoa que dorme mais tarde e que acorda mais tarde. Esse grupo, diz a ciência, que é o grupo que tem mais irregularidade no sono. E por quê? A gente tem vários motivos para isso, né? Primeiro que, conforme a gente já falou aí, a gente geralmente hoje em dia está preso dentro de escritórios com luz artificial que simula para o nosso organismo que ainda está num horário diferente do que está lá fora, né? A gente tem uma exposição muito grande através dos aparelhos da luz azul, que mexe com a produção da melatonina. Então, a gente muitas vezes acaba trocando o dia pela noite, e o nosso corpo ele foi desenvolvido pela própria natureza a ter um ciclo também junto com a da natureza. Então, geralmente, a gente pode ver que as pessoas que moram em regiões, por exemplo, da natureza, assim, da roça, né? As pessoas, quando vai dando assim 6, 7 horas, já começa aquele escurecer, já começa a se preparar, faz ali um lanchinho, uma jantinha, daqui a pouco está dormindo cedo, e acorda bem cedo, geralmente antes do galo cantar. Vai lá acordar o galo começar a cantar e levantar o dia. Então, muitos estudos sugerem, né, como é que o nosso corpo funciona, as pessoas vão cada vez mais se adaptando ao seu próprio ritmo na cidade e tudo mais, e às vezes a gente tem essa definição geral, esse panorama geral dos dois cronotipos, né? Então pense aí você, se quiser comenta aqui, qual que você mais se identifica. Se é o noturno ou se é o diurno, onde você sente que você fica mais produtivo, onde você sente que você consegue descansar melhor. Então, a gente pode destacar que a privação do sono ou essa irregularidade no sono, quando às vezes a gente ainda não entende o nosso cronotipo direito e começa a alterar os horários de sono, ele vai gerar muitos efeitos, muitos distúrbios do próprio sono e efeitos que vão se desencadear também na nossa saúde. Por isso que é importante a gente estar falando isso aqui hoje, sobre a ideia de rejuvenescer, ou seja, de passar longos anos, imagina você fazendo longos anos uma coisa que não é legal para o teu corpo. A tendência de você envelhecer precocemente é maior. Então, a gente vai ter, por exemplo, se a gente tiver distúrbios do sono ou irregularidade no sono, dificuldade para pegar no sono de noite, porque você vai estar totalmente desregulado. Tem gente que às vezes a produção de melatonina já está tão mexida que a pessoa começa a sentir sono lá para 3, 4 horas da manhã. Então, é preciso tentar se ajustar aos pouquinhos, e sempre aos pouquinhos a gente consegue mudar os nossos hábitos. Então, por exemplo, dificuldade de pegar no sono de noite.
cansaço e sonolência durante o dia, irritação, falta de concentração, ansiedade, depressão, roncar durante a noite, e dor de cabeça e vários outros sintomas. Então, primeiramente, tenta pensar assim, qual é o cronotipo que mais se adequa com você? Como é que você pensa que seria o melhor? E só para completar esse assunto, dentro do estudo dos cronotipos, tem alguns animais que se usam para colocar a nomeação dos cronotipos. Então, por exemplo, tem o cronotipo do leão, tem o cronotipo do lobo, o cronotipo do golfinho, tem vários. Então, a gente pode depois explorar esse tipo de assunto, quem quiser dar uma pesquisada, porque cada um deles combina mais ou menos com aquilo que a gente faz durante o nosso dia, como é que a gente está ativo ou não. É interessante pra caramba, e quando a gente consegue definir exatamente qual é o nosso cronotipo, a gente consegue ajustar melhor quando que a gente começa a fazer determinadas tarefas e quando que a gente deveria parar. E tem uma reflexão no meio disso, né, que eu estava aqui pensando, do ajuste do cronotipo. A gente deturpa um pouco o nosso cronotipo. Eu acordo, eu gosto de acordar cedo, você também, e mesmo quando se dorme tarde, acaba acordando mais cedo do que as horas de sono, né? Que seria, a gente brinca, a galera aí, ó, que tá aí, sabe que a gente vai em calçada, todo mundo varredor de calçada, é impressionante. Agora, o que acontece? Às vezes, a gente se define como um cronotipo vespertino, né? Que está aqui, vespertino ou noturno. Mas será que às vezes a gente não força, dentro da nossa rotina, um uso de televisão dentro do quarto, ou produto eletrônico, ou o hábito de ficar mexendo no celular até mais tarde, a gente acaba esticando. E, na verdade, a gente não é tão vespertino assim, a gente é mais pro diurno, mas acaba usando muito o celular e aquilo se torna um hábito. Então, é interessante que a gente reveja isso para ver se dentro desse todo, às vezes a gente até é vespertino sim. Mas eu falo isso por mim, tá? Porque eu sei que eu sou diurna porque eu rendo melhor de manhã. Mas eu acabo dormia menos horas de sono porque eu dormia tarde. Por quê? Ficava trabalhando até tarde, mexendo no celular até tarde, tudo aquilo que a nossa sociedade traz, né? Eu vou dar uma lidinha aqui no que o Léo colocou. Eu tenho uma coisa estranha, que quanto mais agitado, menos cansaço eu sinto. Até que em algum momento o corpo sente, inclusive sentir febre. Dá essa sensação de febril, porque é o corpo querendo falar assim, desliga, criatura. Pouco tempo de sono me recarrega ou me dá a sensação de recarga. É exatamente isso, Léo. Pensa em criança. Você tem criança que já foi mais novinha, né? O que acontece perto do horário deles estarem cansados? Eles se agitam. Então, quando a gente vai ficando agitado, o nosso corpo ele quer viver aquilo ali. Ele está agitado e tal, e a gente, adulta, ainda pensa em outras coisas, né? Inclusive boletos para pagar. Agora, chega uma hora que o corpo fala assim, filho, trava. Aí você tem essa sensação de calafrio às vezes, meio febril, aquele estado febril, dorme, o corpo ele vai entrar numa fase mais profunda rápido, que às vezes a gente até sonha aquele sono profundo e recarrega. Isso tem relação também com esse estado de adrenalina. A adrenalina vai te dar um off, só que como você ainda está encharcado, depois você vai ligar rápido. Só que isso constantemente ele pode levar esses prejuízos aqui. Vamos para outra perguntinha? Vamos. Vamos lá. Tem fases que eu acordo de madrugada entre 3 e 4 horas. Por que isso acontece? Cara, isso é engraçado, né? Eu vou confessar que isso está acontecendo comigo, tá? Já tem alguns dias. E foi bom ter estudado sobre essa pergunta aqui. Inclusive, tem filmes de terror que muitas vezes 3h30 aparece lá no despertador. Então, assim, foi interessante ler sobre isso aqui, que muita gente acorda nesse horário. Mas por quê? Primeira coisa, tem
tem que ver se está tendo um sono de boa qualidade. Esse é o primeiro parâmetro. O que indica que é uma boa qualidade de sono? Levar entre 10 e 30 minutos para cair no sono. Não acordar mais do que uma vez durante a noite. Acordar uma vez durante a noite é normal, mas acordar com frequência não. Voltar a dormir rápido, em até 20 minutos, no caso de levantar durante a noite. E dentro dessas horas de sono, 85% delas ser dormindo e não rolando na cama. Esse é o primeiro ponto. Agora, se isso está acontecendo com frequência, e aqui eu vou trazer, tem acontecido com frequência comigo, é preciso avaliar se está passando por um quadro de estresse ou depressão, porque isso aumenta o nível de cortisol, que é um hormônio relacionado a estresse e insônia. E quando está tendo uma produção acima do normal desses hormônios, que está relacionada a estresse, ansiedade, depressão, há uma interrupção do sono antes de amanhecer. Então, é como se você tivesse um pico de cortisol depois de um ciclo e você despertasse. O que acontece nisso? Se você está passando por alguma dor, vai doer mais por causa do cortisol. Se você está passando por um momento de depressão e tal, você pode demorar mais a dormir. E qual é essa questão? Se isso se tornar frequente, porque aí tem que tratar a causa. Se é estresse, se é preocupação, tem que tratar a causa raiz. Se é questão da depressão e tal, tem que tratar toda a gama holística de tratamento que envolve isso, que envolve atividade física, envolve uso de medicamentos, mas isso tudo conversado com o médico, claro. Dá uma boa noite aí pro Faria. Bem-vindo. Nossa, Faria. Gente, eu tô com saudade de vocês todos, só para vocês saberem, tá? Amor aqui é público. O Wallace já conhece todos vocês de tanto que eu falo. É isso aí. Então vamos para a próxima. A próxima pergunta foi o seguinte, ó. Descansar depois do almoço influencia no envelhecimento? Se sim, quanto tempo deve ser? Então, olha só, quando a gente começa a olhar sobre isso, a gente vê que tem vários benefícios, né? Então, inclusive, a gente poderia já fazer uma petição em conjunto com todos os membros do Bora Rejuvenescer e começar a passar isso nas cidades para propor uma alteração legislativa para a gente poder ter um soninho da tarde em todos os lugares que a gente trabalha. O que vocês acham? Eu concordo. Eu acho que vai ser bem produtivo. E é muito importante, eu vou dizer por quê. Olha só, a Universidade de Harvard tem instituto específico para sono lá, tá? E eles conseguiram identificar, junto com a Universidade também de Atenas, que é uma outra que fez um estudo também sobre isso, que aquela sesta no meio da tarde, sabe aquele soninho gostoso assim no meio da tarde, ele pode reduzir até o risco de morte por doenças coronárias em até 37%. Então isso é um dado estatístico. Beleza. Agora, todo mundo que já tirou um soninho de tarde já lembra que tem aquele benefício também, né, da gente poder ficar depois mais alerta, a gente poder, parece que dar uma renovada no meio da tarde. E aí, isso acontece por causa de quê? Primeiro, vou falar aqui para quem tem criança, tá? Esse sono durante a tarde, ele ajuda no processo de crescimento. Então, existe uma recomendação dos próprios estudiosos que fazem parte desses institutos que a criança, até 6 anos de idade, ela faça essa sesta, esse soninho da tarde. Isso é muito importante para a criança, porque estimula o crescimento, melhora a capacidade de aprendizagem da criança também, ajuda na memorização e ajuda na abstração, que é a capacidade de pensar nas coisas que estão só no imaginário. Então, é muito bom quando a gente consegue permitir que a criança tenha esse soninho durante a tarde. Não vou nem dizer para quem cresceu só até 1,5 m que deveria ter dormido mais, porque às vezes também foi falta de Neston. Não, filho, olha a palavra desse tamanho. Eu tinha excesso de Neston. O Léo, olha só me denunciando. Eu vou ter que falar isso aqui, ó. Já dormi em reunião com a chefe. Acordei com um tapa na mesa, né, Amanda? Tira um print e manda no grupo do trabalho. Ó, entregar o Léo. Segundo me ponto. Aqui. Segundo ponto que é importante desse soninho durante a tarde, né? Aí agora já falando um pouquinho mais para nós adultos, né? Se tiver criança assistindo aí, tudo bem, já pegou a parte dela, agora vamos aqui
para os adultos também. Um segundo ponto é que ajuda a gente também, né, nesse chamado sono bifásico, né, que a gente passa na parte da tarde, melhorar a nossa aprendizagem. E aí vai ajudar o nosso cérebro a fixar mais memórias e assimilar novas informações. Então, futuramente, quando a gente tiver, sei lá, o Instituto do Bora Rejuvenescer, a gente vai propor para os nossos trabalhadores tirarem um soninho de tarde, vamos ver o que acontece, né, Amanda? A gente vai poder testar. Vocês aí que estão na live, tá? Se quiser trabalhar com a gente, vocês vão poder dormir de tarde, tá? Ó, terceiro ponto, terceiro benefício desse sono durante a tarde, melhora o estresse. Então, se a gente conseguir... Mas aí, olha só, não é você deitar depois do almoço e acordar às 5 da tarde. Aqui está falando de um sono de 30 a 60 minutos. Então, o ideal ali é uns 40, 45 minutos, tá? Que é um sono ideal nesse período da tarde, porque não vai entrar em todo, não vai passar por todos aqueles ciclos que a Amanda já falou lá no início, né? Daqueles 5 ciclos do sono. Então, ele ajuda a melhorar o estresse, porque dormindo, a gente vai relaxar, vai dar uma melhorada na pressão arterial. Então, você vai ficar mais tranquilo. E, inclusive, a Sociedade Europeia de Cardiologia, ela reconhece os benefícios da gente poder ter esse soninho de tarde, porque ele diminui a pressão arterial e ele diminui também a necessidade de medicamentos para as pessoas que têm, às vezes, problemas de pressão arterial, de problemas cardiovasculares. Então, a gente está vendo que tem benefícios realmente, né? E o último ponto é, pessoas que foram entrevistadas sobre isso disseram que se sentiram mais bem dispostas, se sentiram mais bem felizes, podendo relaxar um pouquinho de tarde, tirar aquele soninho ali de 30 minutos, mais ou menos. Então, de em torno de 1.000 pessoas entrevistadas, 660 pessoas, ou seja, 66% das pessoas dizem que ficaram com mais bem-estar, se sentiram mais dispostas para passar o seu dia. Então, voltando à pergunta, né? Descansar depois do almoço influencia no envelhecimento? Influencia numa qualidade de vida. A gente sabe que se a gente for cada vez mais conseguindo viver o ritmo de vida normal que a vida pede, e eu estou dizendo a vida natural, o ciclo natural da vida, não é a vida caótica que a gente acaba sendo exigido a viver. Se a gente conseguir se adequar ao ritmo natural da própria vida, deu aquela vontadezinha de descansar, você poder tirar aquele descanso de 30 minutos e voltar para a sua atividade, pelos estudos, a gente volta mais produtivo, a gente melhora a nossa memória e a gente fica mais disposto, mais feliz. E a criançada cresce mais. Então, tem benefícios, sim, para o processo do envelhecimento da vida, né? Então, a outra pergunta que veio junto com essa, quanto tempo deve ser? De 30 a 60 minutos no máximo. O ideal é uns 30, 40 minutos. Acho que quando a gente observa na nossa prática, né, quando a gente dorme além desses 30 a 60 minutos, a gente fica até mais preguiçoso, né? Mas realmente, tirar esse cochilinho, e é um hábito na Europa, assim, realmente se fecham os estabelecimentos para poder, principalmente na Espanha, para poder depois retomar as atividades. Então, a gente tem muito modelo americano, né, Wallace, de produtividade. Se a gente puder... Eu acho que a ideia, assim, pro Bora, a gente já está falando ali de recebimento de currículos, né? É trabalho 4 vezes por semana, com 3 dias, estendido. Vamos pensar sobre isso, Wallace. A gente vai ter que fazer escala e ter teste depois do almoço. Que a gente estuda para rejuvenescência. A gente vai fazer um teste com quem vier com a gente. Nós estamos sonhando aqui junto com vocês. Aí lá na frente, Wallace, daqui uns anos, vou pegar esse trecho dessa live e falar assim, ah lá, eles falaram isso. Eu não sei quem a gente vai pagar para tomar conta, porque eu também vou querer tirar a soneca, então... A gente faz uma escala eu e você, tá bom? Aí a gente vai fazendo isso. Boa noite, Laura. Olá lá, boa noite, seja bem-vinda, viu? Olha, a última pergunta que tem aqui. Existe, de fato, uma recomendação específica de horas para dormir de noite? Existe. Existe. E é uma recomendação do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, o CDC.
Eles têm recomendação para todas as faixas etárias, mas aqui a gente vai focar nos adultos e nos rejuvenescentes, né? Adultos de 18 a 60 anos devem ter 7 ou mais horas de descanso por noite. E aqui a gente fala horas com qualidade. Indivíduos de 61 a 64, entre 7 e 9 horas. E pessoas com mais de 65 anos de idade, cerca de 7 ou 8 horas. Ou seja, é entre 7 e 8 horas que engloba todas as faixas etárias. Sim, estou de óculos diferente. Agora que eu li ali a Amanda, eu achei que era uma pergunta estou, quadradinho hoje. Esse aí é o óculos do Thundercats, é o que tem a visão além do alcance. Esse aí daqui enxerga longe, enxerga perto, esse aí enxerga tudo. Esse daqui é o multifocal, aí eu botei ele hoje. Então, assim, 7 a 8 horas. Fala aí do Léo. Não, do Léo botou ali, ó, virarei Benjamin Button. Vai ser o Brad Pitt também, Léo? Vai ser você mesmo? Então, Léo, harmonização facial e tudo, hein? Que isso, hein? Então, assim, eu, por exemplo, atualmente é melhor 8, mas eu no meu dia a dia fica melhor se eu dormir 7. Eu me sinto mais descansada do que eu vou quando eu vou além. Quando eu durmo muito, assim, acima do que eu estou habituada, parece que se arrasta mais. Para mim, 6, 7 é o ideal. A Lala tá botando, eu sempre durmo entre 6 e 8. No doutorado, dormia 4 a 6. Você me entende? É isso aí. Quando eu dormia 4. Quando dormia. O meu também fica entre 7 e 8, por aí. Bom, é o ideal, né? É o ideal, né? É o melhor. E chegamos, então, à parte final, né, da live, que é a parte das dicas, né? Então, dicas importantes para você ter um sono bacana, coisas que a gente também já fez e coisas que a gente sabe que funciona, né? Todo mundo sabe que funciona, né? Primeira delas começa o quê? Organizando o teu ambiente, né? Então, não adianta, chegar na hora de dormir, tá cheio de tralha, jogar as coisas para um lado. Prepara legal o teu ambiente, sabe, de dormir. Da mesma forma como você vai sentar, às vezes, para comer, você coloca lá o teu prato bonitinho, você faz a tua higiene também. Poxa, o horário de dormir é aquilo que a gente vai chamar da higiene do sono, né? Então, se você durante o dia, para o seu dia para poder pegar o seu corpo e alimentar ele, lavar ele, pegar ele e levar ele para o trabalho, levar ele para casa de novo. Você passa o dia inteiro cuidando do teu corpo. Então, nesse momento da noite, aproveita e faz a higiene do sono, que é o teu corpo precisa dormir. Então, entenda que tem uma parte ali que a gente vai chamar realmente de higiene do sono, uma rotina que você precisa ter, né? Se você não estiver fazendo doutorado, aproveite e durma 6 a 8 horas por noite. Quando não der, tudo bem, é só uma fase, depois passa. Outra coisa que a gente pode também recomendar, né? Luminosidade. Essa luz que está aqui de frente para mim, que está de frente para a Amanda, é aquela luz de emissão branca. Essa luz, ela atrapalha muito a gente, principalmente a luz dos aparelhos eletrônicos, né? Então, se você puder na tua casa trocar nesse momento da noite essa luz branca por aquela luz mais amarelada, você já vai criando um ambiente propício para fazer essa liberação da melatonina, você sentir que já está escurecendo, já está ficando um ambiente agradável. A luz branca, ela é muito chapada e ela acaba não permitindo que você tenha essa liberação de melatonina. Então, às vezes, você está dormindo muito tarde da noite e falando assim, não, eu sou noturno, mas muitas vezes você está com um estímulo excessivo de luz branca que está afetando a tua produção hormonal e você está achando que fica indo dormir até tarde da noite porque é o teu cronotipo. Então, às vezes, dá uma olhada nisso porque a luz influencia muito a gente, muito mesmo. Quais outras dicas aí, Amanda, dá para trazer? Dentro dessa questão da luminosidade, uma sugestão é ter abajur dentro de casa com luz amarela fraca. Um hábito que eu tenho aqui em casa, quem costuma estar aqui em casa durante a noite, é que eu não costumo acender a luz da sala à noite. Aqui a gente está na live e tal, mas eu sempre deixo a luz baixinha. Não é só na hora de dormir. É o corpo entender que já está diminuindo o ritmo. E uma outra relação que o corpo entende para a produção da melatonina não é só a luminosa, mas é do pouco barulho. Uhum. Eu sei que tem Jornal Nacional, eu sei que tem telejornais, tem novela, tem seriado, mas
um estado de muito barulho e agitação faz com que a gente entre num nível de estresse interior, não estresse de estou estressada, mas de produção hormonal relacionada àquele barulho, àquela luminosidade. Então, a luminosidade junto com o barulho em si e o que você vê, que eu e o Wallace, a gente também vai dar no finalzinho uma dica que é nossa, que tem a ver com nossas crenças e tal. Mas isso tudo faz com que o cérebro fique agitado. Não utilizar aparelhos eletrônicos até 1 hora antes de dormir. A gente sabe que na vida moderna muitas pessoas usam o celular para relaxar, principalmente o Instagram, principalmente Stories, principalmente rolar o feed, como uma forma de distração e desconexão do estresse durante o dia. Mas é importante a gente colocar que isso afeta sim o sono, porque acaba tendo a luminosidade. Então, assim, eu vou falar uma coisa que eu faço no meu. Eu ponho na luz branca, eu diminuo o brilho e eu ponho no modo noturno à noite. O Wallace, ele já tem mais o hábito de deixar no noturno com mais frequência, né, Wallace? Mas eu ponho à noite para eu entender que já está chegando a hora. Meu cérebro já olha que quando eu ponho no modo noturno, daqui a pouco eu não vou mexer mais no celular. Que aí ele já fica assim. E mantenho o quarto escuro. Então, tudo isso são dicas relacionadas muito no fundo da luminosidade, que é evitar aparelhos eletrônicos, isso inclui televisão e computador também, até 1 hora antes de dormir. Isso. E tem também uma dica legal, a dica do 3-2-1. 3 horas antes de dormir, você evitar trabalhar com qualquer coisa. 2 horas antes de dormir, evitar comer, para também não deitar com o estômago cheio. E 1 hora antes de dormir, você evitar o uso de aparelhos. Então, segue a regra do 3-2-1 que vai dar bom. E dentro desse 3-2-1, a gente inclui evitar comida pesada e álcool também. E cafeína, né? Eu e o Wallace, a gente da turma da cafeína. Mas o excesso de álcool e comida pesada, ele realmente vai levar um sono mais ruim. Sim. E assim, uma coisa durante a noite e durante o dia. Durante o dia, a meditação ela vai ajudar a você entrar num estado de sono profundo mais rápido, a meditação regular. A atividade física, principalmente até as 4 horas da tarde, porque aí o corpo ele vai estar cansado e isso faz com que a chegada do sono seja mais rápida, assim como a alimentação saudável. O Wallace deu a dica aqui do 3-2-1, né? Jantar mais cedo, não usar os estimulantes. E quem tem a oportunidade de fazer a sesta, né, o Wallace? Porque uma sesta curta, ela ajuda a melhorar o estado de cansaço durante o dia e renovação. Agora, não pode ser uma sesta longa que atrapalhe a noite de sono. Sim, com certeza. E assim, a gente pode deixar esse assunto para uma outra live, mas a gente pode pensar também sobre o seguinte: a Organização Mundial de Saúde e do Trabalho definiram que nas 24 horas do nosso dia, a gente divide ele em 3 momentos, 3 períodos de 8 horas. Então, você tem 8 horas para trabalhar, você tem 8 horas para descansar e tem 8 horas para você viver. Se você tem 8 horas para descansar, utilize para descansar. Porque senão os outros 2 terços não vão ser a mesma coisa. E um aspecto que a gente pode falar em outra live, que é a live de espiritualidade, é a importância do sono para que o teu espírito possa ter experiências também, possa poder aprender coisas novas, porque afinal de contas, quem precisa descansar, quem você precisa botar para descansar é o teu corpo. O teu espírito precisa estar ativo, leve, livre, para poder passar por outras experiências. Então, aproveite o momento do sono, saiba que isso é importante também para o teu espírito poder estar em outros lugares, né? Poder estar aprendendo coisas novas e se encontrando com outras pessoas que muitas vezes são caras para você e que você às vezes tem só essa oportunidade quando está dormindo. Então, utilize esses 3 momentos de 8 horas de uma forma que seja bacana e produtiva para você. Cada caixinha tem a sua finalidade. Você sabendo usar cada uma delas na hora certa,
tua vida vai de vento em popa. E a dica de ouro que tem a ver com essa questão que o Wallace falou, da gente ter o nosso espírito visitando coisas boas, que é o plus do Bora Rejuvenescer, é fazer orações antes de dormir, dentro da sua crença, você pensar, agradecendo antes de dormir, refletindo o dia que você teve, pedindo dentro da sua crença para que você tenha uma boa noite de sono, recuperadora, restauradora, de recuperação, e que você possa, como espírito, fazer um bom trabalho. A oração é muito importante para que quando a gente acorde, isso é dentro da crença do Wallace, e é o que a gente passa aqui para vocês. A gente acorde restaurado. Já teve vezes que você dormiu e acordou mais pesado do que antes de dormir, mesmo tendo dormido uma noite inteira? Isso pode ter relação com esse ponto. Então, se você acredita em Deus, se você tem uma crença, agradece a Deus ali e ora antes de dormir. Você vai se sentir melhor. Isso aí. Tá? E é isso, meninos e meninas rejuvenescentes, chegamos ao final da nossa live, mais uma vez, presentes aqui na live número 42, faltam 10 para completar um ano, e vamos pensar alguma coisa, Amanda, para a gente fazer quando completar um ano, uma coisa bacana. Vamos sim, vamos sim. Então, eu quero agradecer todo mundo aí também, estou com saudade de um monte de gente que está aqui na live, meu coração para vocês. Que lindo. Então tá, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Mais uma vez lembrando, a gente disponibiliza a live em breve no feed aqui do Instagram e amanhã, a partir de meio-dia, estreia lá no YouTube a reprise da live de hoje, tá bom? Um beijo para todos, até semana que vem. Obrigado pelo tempo de vocês e uma boa noite de sono. Boa noite de sono, exatamente.